Homer, 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 podcast. Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um Romã Podcast e apresentando comigo está o senhor Roger Granado. Eu não sei o que tá acontecendo, se aconteceu, não sei o que aconteceu, só sei que não sei se aconteceu. Bem por aí, bem por aí. E não menos importante, mas saiu que muito prazer. Fala pessoal, como vocês estão? Aqui quem fala é o Gold Roger, o rei dos piratas, e você está ouvindo ao podcast mais doidinho da podesfera, Romã Podcast, seu podcast focados em animes e mangás. Temos um conteúdo muito legal de animes bons, alguns meio duvidosos, mas sempre se lembra, nunca ruim. No episódio de hoje vamos falar de um anime que vai te deixar com crise existencial provavelmente, chamado Sonny Boy. Não deixe de nos seguir aqui no Spotify ou na plataforma que estiver mais fácil aí que você estiver ouvindo, porque sempre a gente vai ter novos lançamentos. Toda segundinha lá pode ter certeza que vai ter um episódio novo para vocês. Deixe seu comentário que vai ajudar bastante, siga a gente, que a gente vai conseguir trazer um feedback, conteúdo mais legal para vocês. Se você curtir, compartilhe com aquele seu amigo que sabe que vai gostar de um anime aí que vai ser meio filosófico e tudo mais. Sem mais delongas, fique com o nosso episódio de Sonny Boy. E no anime de hoje, com uma recomendação do Sr. Roger Granado. Qual que é o anime, senhor, desse episódio? O anime de hoje é o anime Sonny Boy. E eu vou dar os devidos créditos a um canal do YouTube que eu acho muito foda, que chama Quadrinhos da Sarjeta. Foi através dele que eu conheci essa obra. É da hora. E ele tem um vídeo lá explicativo também, tentando não, ele explica melhor a obra, que eu acho que melhor do que eu vou explicar aqui, que é bem legal também. Quem quiser assistir o anime também, quem quiser captar também as ideias que ele passa lá, eu acho bem interessante para completar. O senhor teria os dados, fazendo um grande favor? O Sonny Boy, ele é um anime original. Difícil acontecer isso, né, mas original. Não acontece não com tanta frequência, mas tem bastantes obras originais. Ele é do estúdio Madhouse, um estúdio bem conhecido. Ele foi ao ar na temporada de julho até no começo de outubro, na temporada de verão de 2021. O tema dele é um isekai com superpoderes e ele foi licenciado pela Funimation. E a história? Como que vamos dizer da história? Bom, vou descrever mais ou menos o primeiro episódio, aí depois a gente desenrola. Que a gente vê os alunos dentro de uma escola ali, né? Alguns alunos ali, de uma turma, né? Acho que é todos de uma turma só. E todo mundo meio que, cada um com seu grupinho, vagabundeando ali na escola. Só que a gente começa a perceber que tem algumas coisas meio esquisitas ali acontecendo ali na escola, né? Por exemplo, a gente olha pro lado de fora da escola, tá tudo escuro. Tá preto, tá escuro, preto. Não tem nada, tipo, você olha pra fora não tem nada, é só uma escuridão total, assim. Aí começa a ter umas conversas dos alunos, tipo, alguns alunos têm poder, outros alunos não têm poder. Tipo, aí eles começam a falar que estão sozinhos, tipo, não tem nada pra fazer, que eles não sabem onde estão, o que tá acontecendo. Eu estou dizendo no meu caso. Vou partir do princípio que eu não entendi bolhufas desse anime. Eu tirei algumas interpretações ou outras, mas, tipo, eu não consegui pegar o fio da meada do anime e, tipo, no fim das contas eu não sei sobre o que o anime tá dizendo. Tipo, eu consegui tirar algumas interpretações ali, tipo, tem algumas questões de, no começo do anime pelo menos, tipo, tem bastante coisa discutindo sobre leis, né, leis a serem seguidas, por exemplo, no primeiro episódio fala bastante sobre leis autoimpostas, né, porque ali tá, vamos dizer, tá uma anarquia ali, não tem nenhum tipo de autoridade, nada, só os alunos, e alguns alunos ali começam, vamos dizer, a autoimpor leis, tipo,
pra tentar, vamos dizer, organizar ali, colocar alguma ordem naquele local, só que acaba tendo algum tipo de resistência, né, e tudo mais, né? É o que acaba tendo alguns tipos de divergências e até agressões chegam a acontecer. Mais para frente, no segundo, terceiro episódio, eles acham essa questão da lei agora começa, tipo, leis naturais. Eu consegui interpretar como que leis que você meio que... Se você não tomar... como que eu posso falar? Não é que... Leis naturais no sentido de... Tipo, naquela realidade, aquela lei meio que é natural. Porque se você não fazer, naturalmente isso vai ocorrer. É algo parecido como, tipo... algo lei natural aqui na realidade. Tipo, se você não comer, se você não beber, ou você vai morrer de fome ou você vai morrer de sede. É meio que parecido nessa questão dessa realidade onde eles estão. Tipo, eles estão em um... Ele fala que é deriva, né? Mas, tipo, eles entraram num vórtice ali, como faz no vácuo, né? Vamos dizer assim. Tipo, eles não estão no universo nosso, né? Tipo, eles vão passar em um outro universo, alguma coisa do tipo, né? Até porque é um Isekai, né? Ô, Massa, outra questão que eu... Pode falar aí. Só pra calma. O senhor tá muito acelerado, Massa. Calma, cara. É que eu não entendo... Pode ser que eu bebi um pouco de vinho? Pode ser. Toma um pouco de vinho? Um pouquinho, pode ser. Você tá muito acelerado, cara. Pode ser. Pode ser. Eu só tô ouvindo aqui, você tá. Foi caralho. Tá vendo, galera? Vinho? Pode ser, desculpa, perdão. Vai, deixa você. Vamos começar. Vamos respirar. Muito bem. Você deu uma resumidinha, né, no comecinho do primeiro episódio, já começou o segundo, né? Como você falou mesmo, eles estão num lugar dentro da escola, e dentro dessa escola eles são teletransportados para um lugar que, igual você falou, que é a deriva. E essa deriva meio que eles não podem fazer nada. E eu acho que o grande impacto é que tudo que se faz dentro da escola, no outro dia, se regenera. Por exemplo, se eles quebram as vidraças, no outro dia se regenera. Se eles comem, no outro dia, volta a ter comida. Então, eles podem ficar ali eternamente. O principal, né, o protagonista aqui é o Nagara. O Masayuki, o que acontece? A primeira cena que quando você vê o Nagara, você lembra? Eu vejo... ele tá deitado? Ele tá deitado... Essa cena que você fala? Cagando. Tipo, não literalmente, mas cagando pras coisas que tá acontecendo. Então, você vê uma pessoa criando um contraponto do Nagara, que é a Nozomi. A Nozomi, ela já é mais... Quando é uma pessoa mais motivada? Espírito livre, né? Isso, espírito livre. E ela também, só que ela tá interessada em sair daquele estado do que tá acontecendo. Pode ser que eu tô viajando e tudo mais... Eu acho que esse anime, ele meio que representa o estado da passagem da adolescência, juventude, para a vida adulta. Porque muitas gerações, quando conhece a geração anterior, né, as gerações na frente, por exemplo, eu tô com 34 anos. E eu tenho uma leve noção uma impressão que a geração atual, ela tá perdida. Só que quando eu era moleque, quando eu era da geração... eu era perdido pra caralho também. Eu sou perdido até hoje. E a gente vai descobrindo que todo mundo é perdido. Tem gente que amadurece, tem gente que não amadurece, mas no final, você sempre é um bebezão. A gente é um bebezão. A gente é uma criança num corpo de adulto. Uma coisa que eu percebi depois que me tornei adulto, alcancei meus 30 e poucos anos e tudo mais. Tipo, quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, a gente meio que endeusa os nossos pais. Nossa, nossos pais, eles sabem de tudo, né? A gente tem que respeitar eles, é o que a gente sempre acaba aprendendo, né? Aí, tipo, a gente cresce, a gente fica com a idade que nossos pais já teve, e a gente pensa, cara, meu pai e minha mãe é igual eu, cara. A gente, tá ligado? Eles sabem das coisas tanto quanto eu, até menos em algumas questões, né? Tipo, eles podem saber mais coisas, ter tido mais experiências em uma questão da vida, e a gente nem tanto. Mas, tipo, a gente pode ter mais experiências do que eles podem não ter tido, tá ligado? E a gente começa a perceber que eles são tão emocionalmente fodidos quanto a gente, né, tá ligado? A gente, tipo, eu comecei a perceber nisso, tá ligado? Quando eu fui crescendo, nossa, meu pai e minha mãe, eles estão lá, eles não sei o que, eles são foda, não sei o que. Quando eu vi, cara, eles são pessoas comuns, igual eu, né, tá ligado? Tipo, a gente tá no mesmo patamar, né, tá ligado? É isso, quando a gente é criança mesmo, a gente tem a sensação que eles têm as coisas sob controle, mas não tem. É verdade. Não tem nada sob controle. E eu acho que o anime, ele tenta trazer isso, né, e criar
criar um start também de tirar o Nagara da zona de conforto e trazer pra ele virar a chavinha e ser o protagonista que a gente merece, o adulto que ele merece. Tanto, eu já dando um puta spoiler, né? Pra quem não assistiu, provavelmente, gente, vai lá, assiste primeiro antes de vocês ouvirem esse podcast, que vai ser muito melhor, né? Senão vocês vão acabar pegando alguma coisinha aí que não... algum spoiler que não vai ser tão legal de ouvir. O Nagara, ele vai tentar lidar com a vida dele, e quando ele vai voltar lá no final, ele vai trabalhar num emprego chato. Porque a vida é isso, cara. Igual você falou sobre as leis naturais e tudo mais, né? As leis naturais desse mundo nada mais são do que as leis do mundo deles. Porque eles têm um termo que quando eles estão naquele mundo é este mundo. Então o mundo anterior deles, que é a vida real, tem essas leis. E essa lei, se você promulga a lei pode voltar contra você. Tanto que o jogador de beisebol lá, o Cap, ele se lasca, né? Em um momento, porque ele tá lá. Ele tenta abusar do poder, né? Da lei, né? Ele tá lá, não, você tá errado, tal, penalizado e tal. Até o momento que dá aquele start, né? Se eu não me engano, o nome dele é Kodama. Que fala, não, você tá... a lei se aplica a você também, né? E a gente vai começar a entender, né? Até não sei se é no segundo episódio já, quando eles vão pra ilha, né? Que tem... as coisas começam a queimar, todas as coisas que eles pegam. Muita gente vai atribuir a Mizuho como a culpada das coisas pegar fogo, porque é ela que cria a encomenda. Mas não, tudo precisa de uma troca, né? Essa é a lei do mundo, essa é a lei do mundo capitalista, geralmente. Então, para você ter algo, você precisa de uma troca equivalente. Então, essa questão das leis, tipo, começou mostrando as leis autoimpostas, seria algo como lei, aquelas leis não escritas, né, entre sociedade, tipo, alguns costumes que a gente, não é uma lei necessariamente, mas, tipo, é bom você cumprir quando você tá num grupo social, quando você tá no trabalho, quando você tá na escola, com um grupo de amigos. Existem algumas leis não impostas, né, que não estão escritas, que não são constituições em si, mas meio que leis sociais ali para, tipo, funcionamento daquele grupo, daquele social, né. Aí quando a gente vai para esse novo mundo, para essa ilha, aí tem as leis naturais, que são aí mais questões de leis já, como posso falar, leis realmente necessárias para o funcionamento de uma sociedade, né, tipo, quando você pega alguma coisa, você tem que ter um acordo com o dono desse objeto para você pegar essa coisa, né? Você não pode simplesmente pegar essa coisa, senão, tipo, acaba caracterizando como roubo. Senão, tipo, acaba virando uma bagunça a sociedade, né? Então, tipo, isso acaba meio que, como posso falar, sendo referenciado como aquele objeto pega fogo, né? Quando isso acontece, quando isso faz. Tipo, você pegou um objeto sem ter tido um acordo com a outra pessoa, entre aspas, dona daquele objeto. Então, o que você faz? Ou você combina com ela, eu vou pegar e eu dou isso pra você, ou você faz uma negociação material, né? Tipo, no caso seria a troca de dinheiro, né? E como eu acho que uma coisa injusta que acontece nesse mundo é no caso a Mizuho. A Mizuho, porra, ela é uma puta capitalista, é um Silvio Santos pau no cu do caralho. A princípio, né? A priori. Porque ela utiliza o poder dela, que é fazer pedidos, né? Que ela tem ali os gatos, né? A Tora, a Sakura, a Gen e a Aki. E, tipo, esses gatos trazem essa encomenda da Nia Amazon. Nia Amazon, né? Nia Amazon. E beleza, tipo, e ela vai criando uma acumulação, né, de capital. Tanto que aquele personagem... Ela é dona do meio de produção, né? Ela é a dona do meio de produção. Tanto que o Hadji... eu vou chamar ele de Haji só, né? Que é Hajidani o nome dele. Mas vou chamar ele só de Haji. O indiano, né? O indiano. E ele cria todo um sistema ali, monetário e tudo mais, de trocas e aplicativos. Cara, velho, se eu pudesse ter um poder nesse anime, seria o do Haji. O cara tem uma máquina 3D pela mente, maluco. O cara faz tudo.
É muito foda. E ele... E, tipo, é o estereótipo do indiano que sabe mexer com tecnologia, né? Isso, Meteu essa, né? tem esse estereótipo aí. Depois tem outro estereótipo dele que eu vou falar também. É interessante realmente, tipo, quando as pessoas entendem o funcionamento das leis naturais daquele mundo ali e começam a fazer os acordos, né? Só que, tipo, no caso seria o dinheiro, né? Que o Rajdani, ele inventa o dinheiro, né? Entre aspas, né? As pessoas têm que começar a trabalhar. Tipo, até então tava todo mundo tranquilo. Quando precisava fazer alguma coisa, as pessoas se ajudavam ali, mas não é necessariamente um trabalho mesmo, né? Você estar trabalhando em troca de algo, né? A partir do momento que as leis foram entendidas e estabelecidas ali, as pessoas começam a ter que trabalhar para conseguir as coisas que eles querem, né? Existe a formação do operário nesse mundo e os alunos começam a ter que trabalhar, né? Eles mostram eles trabalhando com construção, essas coisas do tipo, né? Agora, eu vou te perguntar. Você, Massaio, que acha que o homem, ele nasce bom, a sociedade corrompe ele? Ou ao contrário? Ou ele já nasce mal? Porque a gente tem uma tese central, né? Aí que tá a questão, existe a discussão, existem várias frentes filosóficas que discutem sobre isso, né? Eu sei disso, eu não sou um conhecedor de filosofia, dessa parte de questão de filosofia, tudo mais, não sou um grande conhecedor, eu não sou um conhecedor de filosofia, eu já vi várias coisas, mas eu não sou um estudioso de filosofia, nem um conhecedor dos conceitos de filosofia e tudo mais. Mas, porém, contudo, todavia, quando você pensa em essas duas frases, né? Começou com um, aí o outro veio contraponto, né? O antítese, né? Ele nasce bom, a sociedade que o corrompe, ou ele já nasce mal, né? A essência dele é mal. O Hobbes, o Thomas Hobbes, ele vai defender que o homem nasce mal por natureza. Fala que ele é guloso, tem instinto de sobrevivência e egoísmo, o homem faz guerra, se pode criar governo autoritário, cria. Esse é um ponto. O Hobbes fala sobre isso. E muita gente defende isso na nossa sociedade. Fala que, se é político, a pessoa vai virar política, ela é mal mesmo, ela vai chegar lá, todo mundo vai se corromper. Essa é a ideia bem hegemônica que a gente tem na sociedade. O Rousseau, ele faz um contraponto, ele fala que é o oposto. O homem nasce bom e inocente, só que a sociedade já existe, né? E a propriedade privada, o capitalismo, vai corromper ele. Mas, no meu pensamento, se o Rousseau pensa assim, se o mal já existe, quem criou o primeiro mal? O que é mal e o que é bom também, né? O que é mal, o que é bom. Porque, o que é bom é o que te dá vantagem, mas o que te dá vantagem é desvantagem de outro. E aí, isso continua sendo bom? Tem esse tipo de questionamento, né? Porque, o que é bom, o que é ruim? O que é bom pra você não é necessariamente bom pra outro. É que eu acho que é mais na visão realmente que o anime quer trazer. Porque o anime, todo mundo tá em pé de igualdade, a priori. Tem uma certa diferenciação que até então, no começo do anime, é dividido em quem tem poder e quem não tem. Mas depois é explicado que, todo mundo, no fim das contas, tem algum poder. É algum poder, né? Mas, no início, tem aqueles que têm poder e tem aqueles que não têm poder. Eu interpretei essa parte, não é que quem tem poder, quem não tem. Todo mundo tem poder, igual você falou. Só que alguns se destacam mais, alguns poderes, entre aspas. Aí é onde vai começar a hierarquia. Quem tá mais no topo da pirâmide vai explorar, vai manipular, né? Então é essa a questão. Porque hoje a ciência e os teólogos atuais, eles têm uma visão que o ser humano, ele tem uma predisposição tanto pro bom quanto pro mal, né? O Kant e o John Locke, eles têm uma visão que o homem é neutro, né? Como se fosse uma folha em branco. Só que a gente tem que considerar fatores biológicos, fatores sociais, criação e tudo mais, educação, experiência, né? E também a gente tem no nosso meio, né? Querendo ou não, a nossa sociedade é uma sociedade cristã. Na sociedade cristã, o ser humano já é condenado por nascer já com o pecado original. Então, essencialmente, o homem é mau. Então, ele vai precisar buscar uma graça divina para buscar a redenção, né? Jesus, ele tira o pecado e tudo mais, né? Mas ainda o homem peca. Então, é um contraponto que parece que não faz diferença, mas realmente faz diferença. A forma que é moldado, a forma que a gente vota, a forma que a gente consome e tudo mais. É por isso que eu acho que há uma crise existencial, não só na geração jovem, mas na nossa geração, na geração mais velha, porque a gente tá num nível de capitalismo
e de globalização muito foda. Igual o Massa falou, o Massa é formado em História, eu também sou formado em História, eu sou um pouco mais entusiasta de Filosofia, e eu acabo lendo um pouco mais, tipo o Bauman. O Bauman é um filósofo contemporâneo que ele fala que essa crise atual das relações e da forma que a gente lida com o mundo atual, ela é muito líquida, nada é mais concreto, né? Tudo que é concreto se dissolve no ar, né? Tudo que é. Então, tipo, antigamente, nossos pais, eles começavam a trabalhar numa empresa e a vida inteira dele naquela empresa. Ele tinha um casamento, a vida inteira com ele era nesse casamento. Mesmo que fosse uma porcaria, não quer dizer que as pessoas eram mais felizes, mas as pessoas meio que aceitavam isso. E eu acho que o anime, ele trata muito disso, mas trazendo mais à tona a juventude. Você está à deriva. Você tá lá navegando, o que acontecer, às vezes pode ser que aconteça uma coisa boa, pode ser que aconteça uma coisa ruim. Tô ali pra fazer um vestibular, porque o que pega muito é que todos estão no terceiro ano prestes a se formar, né, massa? Então, cara, é uma construção. Eu vejo que, eu não sei se você interpretou assim também, mas o culpado realmente do mundo tá daquele jeito ali, ele está preso ali, nada mais, nada é do Nagara. Porque eu acho que cada realidades que eles vão passando é visões do Nagara, né? Coisas que poderiam acontecer, a vida poderia ser assim, seria assim, ou algumas outras visões ali também. Em um momento eles estão no barco, passa um tempo, eles conseguem sair daquela dimensão e ver que tem uma ilha ali, né? A ilha que eles ficam a maior parte do tempo, né? Uhum. Então, o anime, ele vai trazendo elementos da realidade. Cara, um elemento que eu achei muito foda é aquele momento que o cara tá fazendo uma live pra ninguém lá, cara. Que é aquilo? Achei aquilo meio que uma referência aos famosos Ikikomori é uma questão de muito problema, tanto no Japão, hoje em dia também na Coreia do Sul também, né? Que são pessoas que se cansam, basicamente, de viver em sociedade e eles se tornam reclusos dentro das próprias casas, né? Você vê aqueles vídeos, né, de gente acumuladora aqueles quartos cheios de lixo, normalmente no Japão, né, mas pô, em outros lugares, como no Brasil, outros lugares dos Estados Unidos também tem bastante disso de acumuladores, né, mas a casa desses Ikikomoris, né, desses excluídos, né, tipo a casa cheia de lixo, cheia de plástico, cheia de resto de comida, resto de um monte de coisa, e as pessoas não saem de casa porque elas têm medo de sair pra fora, de conviver com outras pessoas, de ver outras pessoas, porque simplesmente cansam de viver em sociedade, de sofrer, de se frustrar, vamos dizer, de combater outras pessoas. Eles simplesmente se cansam, eles se fecham, se tornam reclusos dentro da própria casa. Acho que tem até vamos dizer, um auxílio para essas pessoas que sofrem dessa questão, né, para poder ajudar, para poder o governo apoiar essas pessoas, né, que sofrem desses problemas, que sofrem por esse tipo de problema, né, mas é um problema bastante recorrente que vem acontecendo no Japão e na Coreia, né. No resto do mundo acho que não é tão falado, né, que tipo tem até um nome designado para isso, que é o Ikikomori, né, no japonês, né. Levei como se fosse uma referência a isso, né, porque tipo é o que estava acontecendo, né? Porque de repente os alunos ali daquela turma que não eram excluídos, não eram tanto vistos, né, por os seus colegas, eles meio que cansados de fazer aquilo lá, de ter que fazer alguma coisa, de assumir alguma responsabilidade, igual no caso da menina, que se não me engano foi 2 moleques e uma menina, né? Eles se fecharam no seu próprio mundinho ali, né? No seu próprio universo, né? Que é aquelas cortinas ali, né? Que o Nagara consegue achar, né? Que num dos casos é o moleque, né? Que tá fazendo uma live, né, fazendo live sozinho pra ninguém. Ele tava cansado das pessoas julgarem ele, tipo, excluir ele por ele ser do que ele é e tudo mais. Tem um caso da menina que ela não queria trabalhar, né, tipo, de um caso de uma pessoa que não queria assumir responsabilidades, né, a pressão de assumir uma responsabilidade, e então ela se tornou reclusa por conta disso. Eu não lembro do outro moleque do que era, mas tipo, são musculação de musculação. Mas é uma questão bastante recorrente no Japão, né? Sabe o que acontece, mas não somente no Japão, né? Aqui a sociedade brasileira,
não sabe lidar com pessoas que não trabalham e tudo mais, né? No caso, eles vão falar assim que é o pessoal que é eleitor do Lula, do Bolsa Família. Geralmente eles falam isso. Cara, ele sempre coloca a mesma desculpa de que quem tem Bolsa Família não trabalha, tá ligado? Uhum. Mas, tipo, eles vê meia dúzia de pessoas que fazem realmente isso, mas não levam em conta que o Brasil tem 180 milhões de pessoas. Se você for ver na porcentagem, estatisticamente, a grande maioria das pessoas, mesmo recebendo, tá trabalhando, tá ligado? Sim, e também é culpa, né? Tipo, estou pagando mais caro na energia elétrica porque tem luz solidária. Mas não sei o quê. Então, tipo assim, a sociedade atual, ela briga muito entre ela. E ela não vê que o grande culpado da nossa sociedade é uma sociedade extremamente de exploração. Uma sociedade capitalista que visa só lucro. É bom a gente vir à tona para algumas coisas que aconteceram. Nosso grupo que a gente tava conversando essa semana é que o detergente IP pode ter fudido todo mundo aí. E que ele tá com contaminação e tudo mais, né? Pode ter dado ruim. Eu até conversei com a minha esposa, né? Ela falou, e agora? O que você acredita? Na empresa ou na Anvisa? Pode ser que a Anvisa errou, mas eu não acredito na empresa nem fodendo, mano. Porque a sociedade só visa lucro. Mesmo. Então é complicado pra caramba. O nosso mundo, ele não consegue lidar com pessoas que pensam diferente, pessoas que não veem a sociedade capitalista como única forma democrática de governo e de sistema. Condena pessoas indígenas porque elas vivem do jeito delas, ou algumas outras sociedades que a gente desconhece mais também, né? Fala que a pessoa indígena é vagabundo porque eles não querem trabalhar, só porque eles trabalham para não gerar excedente. Nossa senhora, meu Deus, que absurdo, né? Tem que produzir 50 mil caneta Bic, tá ligado? Então, caneta Bic. É um exemplo tolo, mas é uma pressão muito significativa que tem sobre a questão do trabalho, tanto na sociedade japonesa quanto na sociedade nossa, né? Sociedade brasileira. Você é jogado na escola como um depósito de criança. Escola de pobre é isso, gente. É depósito de criança para os pais trabalharem. Fábrica de operário. Né? É fábrica de operário. Para produzir operário. Vão sair pessoas ali que podem virar bons profissionais ou profissões mais consideradas de elite aqui? Pode virar um médico, um advogado, né? Que essas profissões mais de elite. Exceção. Eu lembro que quando eu dava aula, eu até conversava com meus alunos, falava, gente, poxa, sejam diferenciados, façam o seu, porque vocês estão aqui, não é interesse que vocês consigam ser fodas, você conseguir algo assim que vai mudar a sua vida socialmente, né, monetariamente. A nossa sociedade já é colocada pra gente ter uma visão que só consegue quem trabalha muito, e não é, cara, não é. Tem gente que acorda às 5 horas da manhã e não tem tempo pra estudar. É uma sociedade visada muito na meritocracia, né? Muita gente fala, que não sei o que, eu estudo aí 12 horas por dia, mas quem tem 12 horas por dia pra estudar? Não é todo mundo. E eu acho que na sociedade japonesa deve ter muito essa pressão. E daí você sai do ensino médio, pra entrar numa faculdade, você tem que escolher a porra do seu curso. E às vezes você erra. Aí você tá no segundo ano do seu curso, você vai parar. Às vezes você tá pagando a faculdade. Você vai parar de pagar a faculdade? Aí você termina o curso, Muitas vezes a pessoa nem tem oportunidade de entrar no ensino superior. Quando tem oportunidade, ela só tem uma chance pra fazer aquilo, né? Tipo, ela não pode sair fazendo e ver se é aquilo que ela quer mesmo ou não. E, tipo, ir fazendo várias faculdades, ela tem que encontrar o que ela quer realmente, né? A maioria das pessoas não tem essa oportunidade, né? A nossa sociedade, ela não educa pra vida, gente. Eu acho que 90% ou até mais das pessoas não sabe fazer uma gestão financeira em casa. Tudo bem, é duro fazer uma gestão financeira ganhando um salário mínimo. Eu sei que é foda. Mas tem gente que foda-se. Não, com R$1.200 você consegue viver tranquilamente, com certeza. E ainda guardar dinheiro no banco ainda. É só fazer gato na luz, né? Gato na água. Vai sair, gasta R$10. Toma água do parque. Então, tipo, o anime, né, para não fugir tanto assim, ele traz todas essas perspectivas da deriva, de você não saber para onde você vai em um universo com milhões de possibilidades diferentes. E que não depende só de você, porque tem muito isso, tudo depende de você. Não
não é tudo que depende de você. Tem coisas que você... as pessoas têm facilidades para desenhar. Opa, beleza, ele tem facilidade geneticamente. Pode ser que consiga, mas ele vai ter o material que necessita? Nem sempre. Ele vai ter o apoio, que o apoio faz uma puta diferença. Imagina, você desenha um desenho mais ou menos, mostra lá pros seus pais tá mexendo no celular, cagou pra você. Você vai conseguir desenhar de novo? Você vai ter ânimo pra fazer isso? Não vai, né? Ou pelo menos falar, nossa, tá melhorando e tal. É difícil. Uma coisa que eu achei muito foda, aquele acho que é episódio 4, sobre o beisebol dos macacos. Cara, é tipo assim, é uma visão diferente de uma pessoa que é entusiasta pelo esporte, né? E é uma realidade que só ele consegue ver. É tipo os macacos utilizando umas partidas de beisebol pra julgar moralmente os humanos. Não é isso que passa? Porque tipo assim, mostra lá o Ace, né, que é o macaco principal, um dos personagens, né? Ele vai sofrer pressão, né? De ser o melhor macaco pitcher. Ele vai cometer erros. Ele vai carregar a culpa ali e toda coisa. É meio que um julgamento ali do juiz também e tudo mais. Que o juiz, ele... Cara, é muito viajado essa hora. É muito complicado de entender. Que o juiz, ele só não virou um rebatedor porque ele só tinha um braço. Cara, é muito viajado. Você conseguiu É que tudo bem que nesse mundo o espaço e tempo não funciona de uma forma natural, né? Mas eles ficaram ali por 2 anos, né? No total, né? E tipo, acho que ficaram... Até aquele momento tinha passado alguns meses só. Só que na história que o cara tava contando sobre os macacos, sobre o beisebol dos macacos ali, aquela liga dos macacos, tinham tido várias edições. Tinham tido várias gerações de atletas macacos, jogadores de beisebol, até chegar naquele incidente do juiz e do maior pitcher ali da história da Liga Macaco, tá ligado? É tipo, quantos anos se passou nessa história que ele contou, só que tipo, como que ele viu toda essa história, tá ligado? Então, é um absurdo, né, cara? Tipo... Só que, de novo, nesse universo, o tempo e espaço não funciona de forma natural, né? Não funciona. Tem que levar isso em conta. São alegorias criadas ali, tipo, pra trazer coisas à tona, principalmente dessa passagem que a gente tá batendo bastante em cima, que é da juventude pra virar adulto, né? Então, tipo, é questão, tipo assim, você fugir do seu passado, igual teve o problema ali do pitcher e tudo mais, não quer dizer que vai resolver, né? Tipo, aprender, amadurecer, encarar a culpa. Então, são coisas que vão sendo colocadas à tona trazendo essa alegoria dos macacos. Uma questão interessante, eu realmente não entendi, mas tipo, algumas interpretações eu tirei. É quando tem o aparecimento ali da professora, né? Da professora. EAC, né, se eu não me engano. Acho que mais tarde também aparece um tal do diretor também, né? Que é um cara de óculos escuros. Esses alunos que estão aí, que eles estão em deriva, eles estão aí nessa mesmerice, tipo, de eles estar numa passividade de não saber o que tem que fazer. Eles começam a ter alguns tipos de conflito entre eles dentro do grupo, mas tipo, eles vão se acertando, eles têm um conflito, eles conseguem se entender e vão meio que se acertando, né? Eles vão crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo, né? Todos os personagens, né? Tipo, só tem um personagem que eu acho que ele é meio psicopata, mas tudo bem, a gente conversa sobre ele mais tarde, se for conversar. Mas tipo, o grupo em si, tipo, parece que eles estão se desenvolvendo, parece que eles ainda estão atrás com um objetivo em si, né, de eles conseguir voltar para casa ainda, deles conseguir fugir daquela situação, deles se ajudar e conseguir melhorar aquela situação que eles estão naquele momento, né? Beleza. Só que tenho a impressão que esse universo não quer que as pessoas se desenvolvam, se amadureçam, esse universo, eu tenho a impressão que ele quer manter essas pessoas nessa passividade em relação ao comportamento delas para eles se manterem do jeito que elas estão, para elas não mudarem, para estar estática tanto quanto esse universo parece que é. Eu tenho essa impressão, porque tem a surgimento dessa professora, que quando a professora chega, ela começa a instigar os alunos a colocar a culpa em uma pessoa, que no caso é o Nagara, né? Aí todos os alunos, como ela é a professora, ela é uma autoridade, todo mundo começa a escutar o que ela diz, por ela ser
uma autoridade e começa a realmente nutrir ódio pelo Nagara. Simplesmente porque, tipo, o Nagara é o culpado, tá ligado? Tipo, ele tem esse poder, tem tudo a ver com o que tá acontecendo com a gente, então ele é o culpado. 1 mais 1 é 2, então ele é o culpado. É essa dificuldade que as pessoas têm de pensar por si próprio, né, cara? E, tipo, a gente consegue levar em conta, né, na sociedade nossa real aqui, pela questão vamos dizer, das pessoas que se beneficiam do capitalismo, que se beneficiam do status quo, elas sempre vão tentar manter a massa focada num problema. Eles vão criar um espantalho para isso, tá ligado? E sempre vai ser ou o comunismo, sempre vai ser o imigrante, sempre vai ser o homossexual, sempre vai ser aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, entendeu? Sempre vão criar igual eu falei, um espantalho pra meio que unir essa massa, pra eles conseguirem controlar essa massa, que acontece quando que normalmente acontece o surgimento do fascismo, né? Essa mais ou menos, vamos dizer, é a receita do bolo pro surgimento do fascismo. E não tá tão longe da gente. Vou dar um exemplo besta aqui. Muitos políticos que estão contra a jornada 5x2, eles são a favor dessa jornada 6x1, eles não trabalham 70% do ano, cara. E se eles pudessem, ele fazia 7x0. Então, tipo assim, a gente vê o quão a nossa sociedade, ela é hipócrita, porque ela é tudo baseado em interesse. E daí você pega esses políticos e puxa uma massa junto com eles. E fala, vocês têm que fazer isso porque eu penso assim. Não, se ele pensa, ele falou, tá falado. Aí se você é contra... Quem pensa contrário é vagabundo. Não, né? É vagabundo. Quem pensa contrário é vagabundo e é quem não tá querendo que o Brasil vai pra frente, né? Aí cria o espantalho. Não, mas eu gosto de trabalhar, eu trabalhei a minha vida inteira. Eu falei, filho, você quer continuar trabalhando? Continua trabalhando, só que agora o seu dia de descanso você vai ganhar mais, porque você vai ganhar uma hora extra. Então, as pessoas, elas estão fechando tão ideologicamente, como eu acho que a vida inteira deve ter sido assim, mas hoje em dia a gente vê mais por causa da internet. E que, tipo, um líder político falou, um líder religioso, ou qualquer outra coisa, ou uma pessoa que tá ali, fala que você gosta, e as pessoas vão na ideia deles. Gente, não é porque que vocês votam numa pessoa que vocês têm que seguir tudo que eles falam, não, gente. Isso tanto pra direita quanto pra esquerda. Isso sendo religioso ou não. Pô, gente. Ou você gostando do Alan Zoca ou não, cara. Se o Alan Zoca fizer cagada, você não vai passar pano pra ele, gente. Então, cada um tem que pensar por si, pô. E você vê muito no anime isso. Essa professora, e depois a gente vai ter o Deus lá, né? O Senhor. Eles são os conservadores, entre aspas, né? No sentido de conservar e manter o status quo do funcionamento daquele mundo, de não ter alteração. A gente tem a personagem que é a Nozomi, que ela é totalmente contra. Ela taca o foda-se. Se ela não quer, ela não quer. Ela é o Marx bateria palma. Ela é a ultra revolucionária do... Ela é a famosa comunistinha de faculdade. Comunista sem iPhone, porque ela não gosta de celular. Sem iPhone, verdade. Então ela não vai pela onda. Ela tem os pensamentos próprios dela. Ela é ácida. Então, só que ela tenta viver intensamente cada ponto que ela fala. E ela é uma pessoa esperançosa. E quando a gente assiste esse anime, a gente pensa, fala, porra, então a vida é isso mesmo? É uma bosta? Será que esse anime é pessimista? Eu já não acho, cara. Eu acho que esse anime é otimista. Ele mostra pra gente que dá pra mudar, dá pra sair dessa realidade. O Nagara, ele sai de um estado de deriva e ele vai começar a se movimentar. Lógico, a Nozomi vai ser muito importante pra isso. Então, esse anime é uma obra feita pra você sair de você tá ali só jogado e deixando a vida te levar, vendo TikTok, tá ligado? O Nagara, eu vejo a Nozomi pro Nagara como meio que um objetivo, né? Mas quem realmente cutuca o machucado dele é a Mizuho, tá ligado? A Mizuho? É quem faz realmente se ver, né? Tipo, porque muitas vezes você olhar pra dentro de si é mais difícil, você encarar os seus próprios erros, os seus próprios defeitos, é a coisa mais difícil que tem, né? Quando você tem que se entender, né? A Nozomi meio que ela dá o horizonte pra ele ver as possibilidades que ele pode chegar. Mas quem faz o motor dele se mexer pra conseguir ir em busca desse horizonte é a Mizuho, tá ligado? Eu acho que o grande plot twist do meio do anime, olha que doido, plot twist do meio do anime. Eles saberem que eles são clones, cara.
Cara, eles são clones, Masayuki, porra. Pra onde que eles vão voltar? Eles estão querendo voltar, mas eles vão voltar pra onde? Se eles são só uma possibilidade criada por eles mesmos na vida real. E agora? Nesses momentos que eu não entendi porra nenhuma, tá ligado? Cara, vai ser outramente brisado que eu vou falar aqui. Eu entendi que o autor ele quis mostrar que eles nada mais são do que um sentimento que o ser principal fez. Que o ser principal, que é o modelo principal, né? Vamos supor. O original, ele tá nesse estado, né? De ficar perdido e tudo mais. E ele tá tentando se encontrar. Então, aquilo é nada mais que um sentimento que criou uma nova dimensão. É que ali a gente tem que ver milhões de dimensões diferentes e tudo mais. E as pessoas que são jogadas ali, todas são da porra do colégio, cara. Não, isso é pra bugar a mente, cara. Todas são. E elas convivem ali com... É da mesma turma. É a mesma turma. É da mesma turma. Com um a negócio... turma é pra ter 32 pessoas, eu acho. Mas, tipo, durante o anime todo aparece centenas. Tipo, tem uma estação de trem cheia de gente. Sim. De centenas e centenas de pessoas. Mas, tipo, é todo mundo da mesma turma. Mas aí... tá o pulo do gato, ó, igual o ChatGPT fala, que bosta, né? Essa noção de todo mundo tá ali ao mesmo tempo, não sei se você já assistiu. Você já assistiu aquele filme? Todo mundo ao mesmo tempo. Eu tô enrolando pra assistir, já era pra ter assistido, mas não cheguei a assistir ainda. É bom pra caramba, todo mundo no mesmo lugar ao mesmo tempo, é muito bom. É mostrar que todo mundo passa por isso. Eles falam que é a mesma turma. Não, é todo mundo. É todo mundo. Eu acho que pessoas do passado, do futuro, do presente, eles só estão no mesmo lugar ali por causa que o anime traz essa alegoria pra gente. Mas gente, seus pais, quando eles estavam lá atrás, quando a sua idade, eles passaram por isso. Seus filhos vão passar por isso. Você tá passando por isso. Ou você já passou por isso também. É normal, é um momento de desconhecido, né? De saber aquela o que... música da Elis Regina, como nossos pais? É isso, né? É do Legião Urbana? Não, do Legião Urbana é Pais e Filhos, né? Como nossos pais como nossos pais da Elis Regina. É, Elis Regina. Então a gente... Um dia você tá lá brigando... pra acordar cedo, trocando cartinha na escola com a namoradinha, jogando algum joguinho, e no outro dia você tá lá já casado com um filho e estressado porque a porra do carro não tá pegando de manhã. Então, é isso. Senti uma dorzinha no coração agora, Roger. Mas é isso, cara, a vida é isso. Às vezes a gente faz uma tempestade no copo d'água por merda, por coisa nada a ver e tipo, o que importa, cara? O que importa? O que, sei lá, realmente importa? É a forma que a gente lida com as coisas, não é verdade? E tudo que fica é o sentimento, é a experiência, é como você vai levar a situação. E a gente erra pra caralho, a gente erra. Não tem como voltar no passado, não tem como evoluir sem você refletir, porra. Não tem como. Você tem que refletir e tentar mudar, ou pra você, ou pelos outros. Mas se você continuar persistindo na porra dos mesmos erros, vai continuar sendo a mesma coisa. E é duro mudar. Sabe que me pegou muito nesse anime? Me pegou muito mesmo, tá ligado? É aquele episódio da Torre de Babel. Sim. Aquele episódio da Torre de Babel foi muito pesado, porque, vamos lá, ele acaba caindo em um outro universo ali, né? Em outro mundo, né? No caso. A lógica daquele mundo é as pessoas têm que trabalhar levando e trazendo pedras, né? Para a construção da torre lá que tá acontecendo ali. Com a promessa de que com a construção daquela torre, eles vão receber algum prêmio ou chegar no objetivo deles lá. Não lembro qual que é o objetivo. Era sair do mundo ou era... Eu não lembro qual que era o objetivo. Mas eu lembro que, tipo, eles receberiam alguma gratificação, um prêmio, né? No caso, né? Por ter ajudado, por ter feito aquela torre e tudo mais. E eles estão lá todos os dias, trabalhando, o dia todo. Eles têm lá o momento de comer deles e descansar e tudo mais, tem eles momentos de lazer, né, entretenimento ali também, e eles recebem também um salário. Beleza, só que uma questão, é muito legal o personagem que o Nagara encontra, né, que acaba se tornando amigo dele. Eles trabalham com a promessa de que quando cumprir o objetivo, todo mundo vão ser vitoriosos, todo mundo vai ganhar. Só que, tipo, quando o Nagara começa a entender melhor aquele mundo, ele entende que não existe nenhum objetivo.
nenhuma premiação, tá ligado? Eles mantêm esse objetivo, essa premiação, pra manter as pessoas naquele ciclo vicioso, pra eles continuar trabalhando. E enquanto eles trabalham, pra eles, vamos dizer, se enganarem, eles têm aqueles momentos de entretenimento, eles vão pro bar, vão pra lanchonete, comem alguma coisa diferente e tudo mais. Ele faz muita referência ao formigueiro, né? Porque eles são os operários, né? E eles comem minhocas, né? Vermes, né? E, tipo, eles são como se fossem formigas operárias, né? Na construção do ninho. Eles estão ali, eles têm, vamos dizer, algumas pessoas, tipo, estão há tanto tempo naquilo ali que, tipo, eles até se esqueceram do objetivo, do vislumbre do que eles possam ganhar quando eles terminarem de trabalhar. Só que tem muito que acaba esquecendo, tipo, só vai no automático, né? Porque tá todo dia ali, tipo, ele acaba até esquecendo do objetivo dele e, tipo, acaba sendo no automático. Hoje eu vou trabalhar porque eu vou trabalhar, porque é isso que faz, então eu vou fazer, tá ligado? Tipo, é o que acaba acontecendo muito hoje, né? Muitas pessoas trabalham, vão lá, trabalham, são até contra o 5x2 e por causa... Na esperança de que quando você vai trabalhar, você vai ser recompensado pelo seu trabalho, né? Que você vai alcançar novos patamares na vida quando você trabalhar, mas na realidade você acaba não acontecendo isso, né? Porque é feita uma propaganda de que se você trabalhar, você vai vencer na vida, que acaba colocando os heróis, vamos dizer, heróis entre aspas, tá, gente? De mostrar pessoas que faziam parte de nosso meio, tipo, pessoas que eram como eu, você, que trabalhou e chegou lá. Só que, tipo, são só propagandas pra manter as pessoas trabalhando. É igual esse formigueiro. Cara, já não... Eu acho que esse sistema ele já te dá uma grande motivação pra viver, né? Que quanto mais pobre, mais objetivo você tem, né? De conseguir um carro, de conseguir uma casa, de conseguir viajar. Tudo custa. Igual eu falo pra minha filha, não existe nada de graça. Aí ela tá com hiperfoco em achar alguma coisa que é de graça. Já faz uns 2 anos que ela fica caçando coisas que é de graça. Daí eu falo assim, não, mas isso não é de graça porque a gente comprou outra coisa. Então, embalagem que vem 500 gramas de graça a mais. Mas é a vida. YouTube é de graça, mas como que você assiste o YouTube? Tem que ter internet. Eu fico lá, é até engraçado a cena aqui em casa. Cara, a vida é isso. Você tá fazendo um serviço pra receber uma quantia de dinheiro. Às vezes tem serviços até que são... Pra que eu tô fazendo isso? Caralho, tô sendo útil? Então, tipo, eu fico pensando às vezes, até no meu trabalho, né? Eu falo pra minha esposa, eu não tô sendo útil pra nada, cara. Eu não tô sendo útil pra sociedade. Mas daí eu falo, eu devo ser útil pra sociedade? E fico nessa brisa do caralho. Aí, cara, às vezes eu tenho umas brisas que eu vou morrer. E o que vai ser o pós-morte? Porque eu sou uma pessoa que eu sou bem cético, então eu não tenho certeza do pós-morte. Eu não sou uma pessoa que tenho muita fé. E eu fico brisando, cara, me dá umas crises existencial. Masayuki do céu. 2 horas da manhã, eu no meu serviço, com essas porra dessas crises existencial, eu falo, foda-se, eu vou ver anime. Foda-se, eu vou ver beisebol do Japão. O famoso cabeça vazia é oficina do diabo, né? Cara, é foda, mano. Então, tipo assim, o ser humano, ele consegue ser feliz só por ser feliz, sem nada pra fazer? Será que ele consegue criar objetivo sem alçar um propósito? Por exemplo, uma pessoa que cria um canal... Acho que é o exemplo daquele moleque mesmo, que o Nagara acabou fazendo amizade ali naquela torre lá, porque aquele moleque, ele entende tudo isso que a gente tá falando, que eles estão lá trabalhando, ele é colocado um objetivo, é colocado uma promessa de que quando acabar o objetivo todos irão receber a premiação e tudo mais, só que ele tem a noção de que eles estão ali só por estar ali. Tá ligado? Tipo, ele muitas vezes fala, mas é assim que as coisas são. Do tipo, mas por que você trabalha tanto? Vocês já estão há tanto tempo trabalhando, acho que é 200 anos, né? Que aquele moleque tava 200 trabalhando ali, com a promessa de que, e ainda você acredita na promessa de que vai ganhar. Mas as coisas são assim.
tá ligado? Tipo, ele tem a noção de tudo que a gente tá questionando, de tudo a gente que tá falando, né? Ele tem a noção, mas ele continua, porque, tipo, pra ele não tem outra coisa pra fazer, ele vai continuar fazendo o que tá, porque foi o que foi estabelecido, ele vai continuar fazendo, né? Tipo, é o que acontece com muitas pessoas que são passivas e acabam se mantendo nesse status quo, né? Vamos falar assim. Mas você não tem inveja? Eu tenho muita inveja, Marcelo, que eu tenho inveja absurda de gente que é assim, cara. Eu queria ser assim, cara. Seria mas muito é aquela, mais Roger, fácil, aquela. cara. Se você quer ser, como que é? Você quer estudar, você quer conhecer mais sobre o mundo, não espere ser feliz. É. Tá ligado? Quanto mais você saber sobre o mundo, quanto mais você entender sobre o mundo, menos feliz você vai ser, tá ligado? Quando qualquer pessoa vem falar alguma coisa que eu acho muito absurda pra mim hoje, eu só olho pra pessoa e falo, é verdade, porque eu nem entro mais no assunto. Eu tô cansado. Tô cansado. Só que ao mesmo tempo, Roger, você não quer voltar a ser o ignorante que você era quando você não é mais aquele ignorante, tá ligado? Tipo, é meio um paradoxo, né? Vamos dizer assim. Né? É foda, é foda. Por causa que, tipo, quando você era ignorante, você era feliz pra caralho, tá ligado? Nossa! Na nossa adolescência, nossa, a gente ficava muito feliz com pouco, tá ligado? Com muito pouco a gente ficava muito foda, né? Tipo, caralho, que foda isso, né? Caraca, eu ligava o som, pegava o meu copo de tererê e ficava a tarde inteira sendo feliz, cara. Olha que delícia que era, porra. Cara, tipo, a gente tá extrapolando aqui, mas é legal comentar, né? Tipo, lá quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu tava lá escutando eu tava escutando AC/DC, Iron Maiden, naqueles foninhos de 10, tá ligado? Aquele Nossa! som horrível pra caralho, mas, tipo, pra mim tava foda pra caralho, tá ligado? Tipo, tinha hora que, nossa, me arrepiava escutar aqueles solos da Iron Maiden e tudo mais. Hoje, se você não escutar as mesmas músicas num aparelho de som de qualidade, com surround, que não sei o que, 3D e o diabo 4, parece que, nossa, cara, que som ruim, tipo, até melhor do que eu escutava antes. Nossa, que som ruim. Aí, só que, tipo, mesmo você escutando nessa qualidade, as mesmas músicas que você achava foda quando tinha 13, 14 anos, tipo, não dá mais a mesma graça, tá ligado? Tipo, caralho, que porra é essa, tá ligado? Massa, a segunda parte, ela é mais voltada pra eles, a gente já citou a parte da Torre de Babel, né? Eles vão mais conhecer outros mundos e é porque não sei se a gente acabou citando, mas o Nagara tem o poder de viajar entre os mundos, né? Que basicamente o que dá a entender é que ele realmente levou todo mundo pra lá, né? Então, eu vou ser bem sincero, eu não entendi porra nenhuma, tá? Tipo, eu consegui entender essas alegorias, né, que o anime traz, né? Eu consegui entender algumas coisas, igual a gente tem discutido aqui. Mas no fim das contas, eu não entendi porra nenhuma, porque tem um momento que fala que todo mundo começa a culpar o Nagara, né? Só que tem um momento que o Raj fala que na verdade aqueles mundos que o Nagara tá indo não são mundos como que eles criam, na verdade são mundos que têm a visão dele, meio que isso, né? Porque tem um momento que eles entram numa sala cheia de rolo de coisa de cinema, né? Aí quando vai ver é as visões do Nagara, né? Aqueles rolos de cinema, né? Aí tem um momento que eles falam que aquele mundo, que o culpado daquele mundo existir, de ser quando eles descobriram que aquele tudo que eles são a cópia do original, né? Entre aspas, vamos dizer assim, é por conta da Mizuho, né, o nome dela, né? Né? Porque ela tem o poder, os gatos, né, no caso, tem o poder de copiar, né? O surgimento daquele mundo acabou sendo por conta da cópia do poder da Mizuho, né? Meio que isso, né? Eu entendi que é isso mais ou menos. Né? É foda, cara. Eu acho que, tipo assim, é duro a gente abordar tudo, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Agora, um personagem acho que foi importante pra gente entender, bom, assim, esse mundo, foi o cachorro lá, né? O cachorrão. Yamabiko, acho, se não me engano. Cara, a história dele com a menina lá é mó triste e tudo mais, né? Com a menina que tem uma doença lá. Legal que eles aparecem em forma, no último episódio, né? Os dois em forma humana, né? Uhum. É muito top. Pô, só um framezinho ali na cena ali, mas ele chega a aparecer. Cara, como que as pessoas... Porque ele vive muito tempo, se não me engano é 5.000 anos, né? Como que ele consegue viver uma solidão, cara? E ele consegue lidar com o outro, a memória que ele tem de tudo que aconteceu, o negócio de seguir em frente, cara. Eu acho que é muito pesado. Eu não sei se você já acabou perdendo uma pessoa muito perto de você, mas tipo assim, que fosse uma pessoa muito próxima realmente em questão. Não. Cara, é muito foda, é muito pesado, porque muita gente pensa, fala assim, porra, a gente esquece. Não, a gente pode até deixar de lado um pouco, cara. Mas você sempre lembra. Tem aquele sentimento. Você nunca esquece da pessoa.
Você nunca esquece. Então, quem consegue lidar com isso, não cair numa depressão e seguir em frente, é muito foda. E o que eu acho que esse cachorro, ele traz pro anime a sensação de maturidade, de que as coisas são como são, as coisas acontecem e rola mesmo, tá ligado? É a dificuldade de seguir em frente, né? Tipo, fazer outras coisas que não seja aquilo que ele sempre estava acostumado ou gostava de fazer, né? Tipo, estar perto de uma outra pessoa, fazer coisas com outra pessoa, tipo, o que acaba acontecendo com muitas pessoas, para poder viver, né, ela utiliza a outra pessoa como um apoio, né? Aí quando ele perde essa pessoa, ela acaba perdendo o chão, perdendo o apoio, aí não consegue se recuperar mais, né? Ela se sente incompleta, ela precisa de outra pessoa para se sentir completa, né? E isso que é muito perigoso, né? Quando você depende muito de alguém para você se sentir completo, né? Cara, a gente vai ter uma entidade que vai aparecer também, chamado Guerra, cara. Cara, aí começa a bagunçar demais, cara. O Guerra, ele representa geralmente o caos do mundo, o colapso, a destruição, né? Mas a Nozomi ainda tem esse lance da esperança, ainda existe esperança. Ela continua sendo o farol do Nagara, tanto porque ela visualiza uma luz. E até uma coisa que a gente não citou, não sei se é agora ou se já foi. A parte, eu achei muito legal a parte lá do que eles entram no cinema e a perspectiva do cara é os filmes, cara. Que doideira que é aquilo. Cara, e eles podem editar e tudo mais, né? Mas você não consegue mudar o passado, né? Só que vai acontecer. Então, isso é real, tá ligado? Na vida real é fazer a reflexão pra você mudar algo em você que você acha necessário. Sendo bom pra você ou sendo bom pra pessoas que você ama também, né? Mas eu acho que vai dar um balde de água fria quando a Nozomi morre, né, cara? Perder a Nozomi ali faz o Nagara ficar mais independente também, né? Ele vai criar mais um senso de responsabilidade, vai agir sem depender de ninguém, tomar decisão. Deve ser uma alegoria pra falar sobre a questão do luto, né? De você... Porque isso é muito real. Eu vou trazer uma experiência minha, pessoal, aqui pra vocês. Quando eu fazia faculdade, um pouco antes de eu terminar a faculdade, eu perdi minha avó. E minha avó, pra mim, era a pessoa mais importante no momento. E o pensamento sempre foi, quando eu perder minha avó, acabou tudo. Acabou os meus motivos, minha motivação e tal. Minha avó pra mim era tudo. E eu perdi minha avó e foi foda pra caralho. Só que isso me fez crescer pra caramba como pessoa. Eu amadureci, eu saí de casa, eu fui morar numa cidade desconhecida grande. E eu se fudi um pouco também, né? E tomei atitudes. Eu não fiquei tão emocionalmente bom, né? Porque a gente ainda sofre às vezes a gente fica muito reativo, estressado e tudo mais. Só que com o tempo, você vê que aquela pessoa, ela não vai ser insubstituível, né? Igual pro Nagara também não vai ser, porém vai te levar a caminhos que você conhecer pessoas que também vão ser importantes pra sua vida. No meu caso, eu conheci minha esposa e eu vejo que ela é tão importante quanto minha avó foi pra mim, só que de uma forma diferente. Então é meio que esse episódio ele traz mostrando, a partir do momento que você tem um luto ou você perde uma pessoa, você vai criar responsabilidade, você vai conhecer pessoas que vão te ajudar. No caso, o Nagara ele vai se aproximar bastante da Mizuru, né, nesse momento. Outro paralelo que eu falei lá no começo, cara, o Raj. O Raj, ele vai sair, que eles vão se separar em certo momento, vão criar facções e tudo mais, né? E o Raj, ele vai andar por aí e ele tem uma perspectiva de mundo diferente, porque esses universos, eles... É tipo do Interstellar, eles, dependendo do universo que está, ele passa muito tempo. E ele vive, se eu não me engano, 2000 anos, enquanto a Mizuru e o Nagara vivem 2 anos. Então ele ficou muito mais maduro. Ele se sente mais pertencente àquele mundo. Tanto que ele não quer voltar embora. Pra mim, ele atingiu o Nirvana. E pra mim ele se tornou o Buda, cara. Porque a figura do Buda, ela é muito invocada durante o anime. Você gosta do Buda e tudo mais, né? Porque ele, ainda mais ele é haitiano, generalizou ele, estereotipou pra caralho, né? Mas eu acho que é como se ele tivesse atingido a iluminação final, que é o estado de Nirvana. Porque o que é o Nirvana? Entender tudo, porém não precisar fazer nada. Porque as coisas são como elas são. Isso, ele se tornou um com a natureza ali, né? Ele se torna uma floresta, né? Então, você... É como se a gente é pertencente a esse mundo. E quando a gente morrer, de alguma forma, a gente vai ficar aqui. E antes de existir, a gente era só carbono dentro de estrela, tá ligado? E a gente vai se tornar novamente. Então,
cara, é muito foda quem consegue chegar ao nível de não se importar com as coisas que acontecem, cara. E saber que existe maldades, que existe coisa boa, mas que isso é coisa do ser humano, isso é coisa do mundo, cara. Que inveja, novamente, que eu tenho, cara. Agora eu quero a opinião sua, Marcelo, vamos ver. Episódio final. O 12º episódio. E aí? Eles vão entrar dentro do foguete. É basicamente isso. Eles vão pegar, vão lá, eu acho... Cara, uma cena que eu achei muito bonita, cara, é quando eles entraram tudo, né? Pra quem não viu o anime, eles entraram tudo dentro do foguete, chegaram no espaço lá e passaram por como se estivesse passando de outra realidade. Cara, se eu não me engano, o autor desse anime, ele usou umas menção, eu não lembro de que autor, cara, que é tipo, que traz essa noção mesmo de você ficar na deriva e tudo mais, né? Igual a gente acho que já falou umas 15 vezes sobre isso. E mostrar que a gente tá ali meio que no meio de tudo, que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. E quando vai acontecendo os rolês, a gente é levado às vezes a um objetivo. E esse objetivo, no caso deles, é voltar pra realidade, tudo mais. Eles conseguem. É como se fosse Nárnia. Você já assistiu Nárnia, Massa? Ou já leu Nárnia? Quando a gente... Isso não aparece no filme porque é lá no primeiro livro, né? Você acha que é o Menino Guarda-Roupa e tal. Não, o Menino Guarda-Roupa é o filme. Conta lá sobre a história da criação de Nárnia mesmo, que é tipo vários lagos, que eles são teletransportados para um mundo do meio, como se fosse um mundo que tá entre as dimensões. Quando eles entram em alguns lagos lá, eles aparecem em realidade diferente. Quando eles estão voltando no anime, é meio que aquilo. Deus tá ali no meio, querendo não deixar eles passar, e eles estão e os dois pegam um na mão do outro, a Mizuru e o Nagara, e tem uma música toda, dá um sentimento de porra, estamos voltando pra casa. É muito legal. Sei lá, eu não sei se você curtiu tanto igual eu. E legal, daí beleza, os dois vão conseguir retornar ao mundo, né? Tipo, porém agora, o que acontece? A realidade continua sendo a mesma? O mundo mudou? Não. As pessoas estão lá, todo mundo tá lá, né? No caso, a Nozomi tá lá, viva, e ela... Agora, o cara que ela odiava lá no Este Mundo, agora ela namora com o cara. O Nagara e a Mizuru, eles lembram. E eles mudaram, por causa da experiência. A experiência fez todo sentido. E mostra que o Nagara, mesmo ainda não atingiu um Nirvana igual o Raj, mas ele... tá levando a vida dele, e agora ele é adulto, tá ficando adulto, ele tá trabalhando, que é um saco, fazendo as coisas do dia a dia, tendo que cortar a unha, tendo que engolir sapo de chefe chato. A vida é essa, tipo... E eu acho que o que muda as perspectivas do Nagara pro começo, o Nagara do começo do anime pro Nagara do final. No começo é citado que ele vê um passarinho lá que precisava de cuidados, ele só observa e vai embora. Ele não maltrata nem nada. Mas no final do anime, ele vê o mesmo ninho, se eu não me engano é o mesmo ninho, e agora tem outro passarinho lá e ele vai embora, só que ele tenta voltar pra cuidar, mas a Nozomi já tinha pegado. Então, tipo assim, muda a atitude dele. Mesmo ele não tendo pegado o passarinho a princípio. Mas ele tá em transformação. A vida, ela é assim. A gente não vai mudar de uma hora pra outra. É difícil. É difícil deixar de ser chato pra caralho. Porque eu me vejo... Eu sei que eu sou uma pessoa muito chata. Tem hora que eu tenho meus momentos bons, mas eu sou muito chato. E pra mim mudar algumas coisas é muito judiado. Mas é isso. Eu acho que o anime, ele... É difícil entender mesmo, é um caralho. Mas eu acho que essa conversa que a gente tá tendo aqui tá fortalecendo a gente entender o anime e entender o sentimento. Porque esse anime não é entender, é entender o sentimento que ele tá passando. É o sentimento de aceitar a vida como ela é, seguir em frente, porque às vezes a gente perde as pessoas mesmo, isso é normal, não deveria ser, mas é. Amadurecer, porque a gente vai virar adulto e algumas coisas vão mudar, isso é normal. A deriva pra vocês, você acha que significa realmente adolescência, igual eu acho? Eu interpretei que essa deriva, né, fosse alguma coisa do tipo, no começo pelo menos, né, fosse alguma coisa do tipo, como se fosse algo como um purgatório, alguma coisa do tipo, né, mas tipo, pensando bem, tipo, não faz muito sentido também, mas faz sentido você falar que é aquele momento de maior caos, né, da adolescência
pra você se tornar um adulto, né? Eu acho que trata muito sobre essa questão de crescimento na adolescência, mas serve pra gente também que é mais adulto em pensar sobre isso também, em crescer ou não, né? Eu acho que é importante todo dia a gente aprender e saber como lidar. Porque eu vou falar pra você, cara, tem dia que a gente acorda com o cu virado pra lua, acontece, você bate o dedinho na cama e já quer matar todo mundo. Mas tem dia que não. É como lidar. E essas coisas é coisas que você tem que ir trabalhando dia a dia, aos pouquinhos, pra você melhorar. Porque senão é muito fácil ficar pé da vida. É muito fácil. Vamos tentar melhorar, né? Porque geralmente as pessoas estão muito tensas e reativas. Se alguém gritar com você gritar de volta, vai virar um caos. Agora, se a pessoa gritar com você fala, não, foi mal aí, desculpa, amigão. A pessoa já até muda. Vocês façam um teste qualquer dia. Se um dia alguém gritar com você e for bem desrespeitoso, você olha pra ela e fala assim, me desculpa, eu não sabia que eu tava te incomodando. Ou algo do tipo. Você vai ver como vai mudar a reação da pessoa. Roger Coach, aí sim. Roger Coach. De lascar, né? É isso. Mais alguma coisa, Jormas? Tem uma coisa pra falar, Roger. Navegar é preciso, viver não é preciso. Caralho, de onde você tirou isso? Parece que eu já vi isso em algum lugar. De onde você tirou? Fica aí com a cabeça de vocês, tá? Eu já vi isso em algum lugar. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. A famosa frase navegar é preciso, viver não é preciso de Fernando Pessoa reflete a importância da criação da busca pelo conhecimento em contraste com a efemeridade da vida. E para você navegar, você tem a precisão de navegar, precisão marítima, precisão de navegação e tudo mais, né? Mas viver, o preciso quer dizer que não existe uma precisão no viver, né? Não existe algo certo no viver, né? Na questão de você precisa viver, né? Questão de não existe uma precisão quando você vive, né? Você tá muito poeteiro demais. Poeteiro. Aqui é poeteiro de mão cheia. Indo então para as nossas considerações finais, a nota, Sr. Roger, suas considerações finais, a nota para Sonny Boy. Cara, eu vou falar pra você, hein, cara. Que anime que faz a gente ter umas crises existencial. Eu acho que ele me deu mais crise existencial fazendo o episódio do que assistindo. Porque assistindo é difícil, cara. Ele é muito subjetivo, ainda mais que ele foi feito ali na época da pandemia, onde não tinha... A gente sempre falava do novo normal, né? O que vai acontecer, como que as pessoas vão reagir. Será que as pessoas vão melhorar na pandemia? Não aconteceu nada, todo mundo continua uns cuzão pra caralho, tá ligado? Parece que... Até mais, né? Até mais, parece que as pessoas estão mais individualistas e tudo mais, né? E a gente tinha muito... A gente tava à deriva na época da pandemia, a gente tava na deriva. Eu acho que saiu crucialmente num ponto. Pena que eu acho que eu não assisti na época. Às vezes a experiência seria legal também. Eu acho que o que fortaleceu esse anime foi a troca de ideia que a gente teve aqui, né? De pensar um pouco. Quem puder assiste o vídeo do rapaz lá também, do Animes da Sarjeta, Quadrinhos na Sarjeta, que é legal também. Ele passa uns pontos interessantes, não somente os que a gente falou aqui. E eu vou dar 4,5, cara. 4,5 romance, mas pela experiência do nosso episódio junto, assim. Acho que se fosse só ele, só assistir, eu não sei se eu teria absorvido tanto. Foi bom que a gente tá gravando em um dia que a gente teve tempo de absorver. Essa noite que eu trabalhei, eu fiquei absorvendo pra caramba. Ai, então é isso. Cara, eu falei mas sinceramente, realmente, eu não entendi o objetivo realmente do anime. Tipo, a gente discutindo aqui, a gente acabou seguindo no consenso aqui, né, eu e o Roger, né, mas durante eu assistindo o anime, tipo, o que esse anime tá querendo dizer, eu não consegui entender, tá ligado? Tipo, eu consegui tirar algumas interpretações, não quer dizer que eu consegui entender o anime, né? Por exemplo, a questão da interpretação da questão de leis, da questão de formação de vamos dizer, um fascismo ali, entre aspas, ali, né, por conta da professora, a questão ali da Torre de Babel, né, com o formigueiro e tudo mais, aquelas referências de formigueiro na Torre de Babel, eu achei muito legal e tudo mais. Eu acabo
Tipo, eu fiquei pensando, me acostumei, né, tipo, ter meio que uma abordagem, entre aspas, meio marxista, né, das coisas, né, não que eu seja estudioso de marxismo, tá, gente, longe disso, mas, tipo, da questão própria questão do formigueiro, né, da questão daquelas pessoas trabalhando em prol de alguma coisa, mas que o objetivo, na verdade, era real, não existia aquele objetivo, né, e também na questão de formação de manipulação de massa, né, que é o que estava acontecendo com a professora e tudo mais. Eu não sei se, tipo, na minha cabeça será que é realmente isso que o anime tá dizendo ou é coisa da minha cabeça, né? Tipo, eu não conseguia chegar num consenso comigo, né, enquanto assistia o anime. Fora que o anime, esse tipo de anime, cara, não é que eu não gosto de assistir, mas, tipo, eu sou meio burrinho, eu tenho meio dificuldade de entender realmente. Quando falam comigo, a gente discute e tudo mais, parece que eu consigo entender melhor, mas, tipo, eu assistindo sozinho, parece que eu tenho mais dificuldade, assim, de conseguir entender, cara. De nota... Posso dar uma interrogação, Roger? Pode, é forte. Posso dar um ponto de interrogação aqui? Pode dar, sim. Fica mais... Esse anime, ele... Não sei se ele seria uma de nota mesmo, porque ele é mais sobre interpretação mesmo. É aquela questão que o seu professor mandava pra você que você tirava nota ou não, só que é a questão subjetiva. Subjetiva. Mas é isso, Sony Boys. Quem tiver curioso, vai lá assistir que tem lá na Crunchyroll. Senhor Roger, temos mensagens. Temos essas mensagens, pelo menos, são objetivas. Eu vou ler aqui as mensagens que foram enviadas pelo Spotify. A gente tem a primeira mensagem do Sr. Overlord, o famoso Overlord Kirito. Eis que o verdadeiro detentor do título de Yusha, o verdadeiro Mao Supremo, Overlord Kirito, se apresenta mais uma vez. Eu tinha visto esse anime, mas não lembrava, até o Massa falar que o prota gosta de comer aranhas. Aí lembrei, achava engraçada essa parte. Bom, vou indo porque eu tenho que partir para meu mais novo vício, o jogo Neverness to Everness, NTE. E que jogo maravilhoso, nem parece grátis. Vou falar mais a respeito dele nos comentários do YouTube, porque lá tem mais caracteres. Então fui. Olha, de graça. De grátis. Então depois a gente vai esperar o do comentário dele no YouTube. Vamos lá pro senhor Jorge Alves. Olá, senhores, tudo bem com vocês? O senhor Jorge, depois desse episódio eu tô com coisa essencial, mas tá bom. Quero agradecer por mais um episódio excelente. Ele fez do Mushoku Tensei e o do Overlord fez do Kirito, do King's Raid. Quero agradecer por mais um episódio excelente. Como de costume, vocês foram incríveis nas análises. Uma pergunta para vocês: se os problemas que conhecemos no anime fossem resolvidos, ele teria potencial para ser ainda maior do que já é? Ou ele é tão grande justamente por causa dos problemas que possui? Então, Mushoku Tensei, tendo os problemas que ele é grande por isso, ou ele ficaria melhor se não fosse? A gente tá entrando numa discussão no nosso grupo do WhatsApp essa semana, né? Na comunidade lá, cara, deu uma discussão bem legal, cara. E porra, que pergunta boa que o Sr. Jorge trouxe. Mas, tipo, tem uma questão, tá ligado? Porque tem animes, tem a mesma, vamos dizer, mesma qualidade de história, igual o Mushoku Tensei, tá ligado? Mas não é tão grande quanto o Mushoku Tensei, que foi que falei no grupo, tá ligado? O Mushoku Tensei, apesar de todas as questões que ele tem, né, aquelas polêmicas que ele traz, mesmo assim, ele é ainda muito grande, tá ligado? E eu acho que é muito por conta da qualidade de história. Tipo, ele tem uma qualidade na questão de desenvolvimento de personagem, na apresentação do sentimento do personagem, de apresentar, né, de mostrar o sentimento do personagem, de ser sensível a mostrar o que o personagem está sentindo, os problemas que o personagem está tendo, tá ligado? O Mushoku Tensei, ele é muito bom nisso, tá ligado? Ele ele é realmente um dos melhores animes que eu já vi, que ele faz isso muito bem, em questão de apresentar o sentimento de um personagem, tá ligado? De mostrar um personagem humano, né? É um personagem, vamos dizer, um personagem que você consegue palpar, tá ligado? Um personagem, tipo, ele tem seus defeitos, ele tem suas qualidades e, tipo, igual uma pessoa real, né? Tipo, ele não é um herói que ele é simplesmente heróico.
tá ligado? Ele não é uma pessoa boa simplesmente sendo uma pessoa boa, tá ligado? Ele tem ações boas, ações ruins, ele tem atitudes éticas e atitudes não éticas, tipo, como qualquer um de nós, tá ligado? Isso que realmente faz o jogo tem que ser bastante interessante, tá ligado? Eu acho que, tipo, vamos dizer, se tirasse esses problemas, acho que não seria, acho que não teria, realmente não teria o tamanho que ele é, né, tá ligado? Tipo, tiraria muito do que é a característica do próprio Mushoku Tensei, tá ligado? Assina embaixo. Mas a gente discutiu bastante lá no grupo, lá aqui na comunidade, né? É que não consegui participar mais, porque eu tava meio ocupado, não consegui participar mais, mas o que eu consegui participar, tipo, deu uma discussão muito boa no nossa comunidade. Vai lá, gente. Link lá da descrição nosso do episódio, vai estar lá, o link lá, entra lá pra nossa comunidade lá, pra vocês participar também. Vai lá, gente, tem umas conversas bem legal lá. E eu vou... Não tem mensagem no YouTube hoje, mas temos e-mail, Sr. Roger. Temos e-mail, eu vou ler aqui o nosso e-mail que foi mandado pelo Sr. Jorge O Curioso. É outro Jorge, mas faz tempo que ele não mandar mensagem pra nós e eu vou ler aqui com muito carinho. Macaco vê, macaco faz. Salve pessoal do Roman Podcast, como vocês estão? Estamos bem, Sr. Jorge, espero que o senhor esteja muito bem também. O maior otaku entre o mundo dos símios vem por meio desse e-mail comentar com vocês sobre o História. Sei que já tem quase um mês que fizeram o episódio, mas somente agora consegui comentar sobre essa obra que considero o básico bem feito. Cara, pode mandar quando o senhor quiser, falar sobre o senhor quiser, que a gente vai receber e vai ler com muito carinho. Falando primeiramente do técnico, a primeira temporada tem altíssima qualidade e uma boa apresentação dos personagens, da trama e etc. Sei que, assim como eu, vocês também ficaram sem entender muita coisa da história, mas são mistérios colocados de propósito e com certeza serão resolvidos aos poucos, como agora na segunda temporada estão dando mais pistas. Entrando aqui numa teoria da conspiração sobre um caso do anime, é sobre o colega do quarto do Will. Devido a algumas cenas durante a primeira temporada, surgiu a teoria de que ele fosse algum tipo de um boneco mágico ou algo do tipo, da Euphoria. Até então, para mim, era uma possibilidade dentre várias outras, mas agora na segunda temporada teve uma cena impactante que quase comprova essa teoria. Quando chegarem lá, verão a cena. Eu ainda não comecei a ver, mas tem que ver a segunda temporada de História. Por fim, algo que quero compartilhar com vocês é o como me identifico com o Will, como com nenhum outro personagem jamais me identifiquei. Não pela personalidade, etc., mas sim pela luta dele. Eu me sinto muito comovido pela questão dele de não poder usar magia e ser excluído por isso. Eu também tenho um problema que desde pequeno só me trouxe exclusão e sofrimento, pois ao mesmo tempo que sou comum como todos os outros de primeira impressão, logo esse problema se revela e me fez sempre ser posto como inferior em relação às outras pessoas, assim como Will. Infelizmente eu não sou um protagonista de shonen nem tenho um superpoder overpower como ele, mas pelo menos estou acompanhando todos os traumas e dores e esse problema me causa até hoje. Mesmo sabendo que nunca vou me curar, ainda quero largar essa dor e ser feliz. Me perdoem por pesar o clima, de verdade eu não queria fazer isso, mas como vocês são um canal aberto para diálogo onde podemos falar sobre nós mesmos e daquilo que amamos, os animes, pensei que poderia compartilhar com você essa parte da minha vida. Enfim, Deus abençoe você e que tenha uma boa semana. Sr. Jorge, o senhor sempre pode se abrir com a gente. O senhor acho que o senhor deu a liberdade, né, pra gente poder ler e trazer suas dores, né, suas questões pra gente. A gente lê aqui no nosso e-mail. Cara, pode sempre contar com a gente, que o senhor precisar conversar com a gente, falar sobre anime, usar animes pra conversar sobre nossas dores. Nós também temos nossas dores. O Roger também tem as dores dele também, né? Todo mundo tem nossas dores. A gente sabe muito bem o que a gente passa e a dor que a gente sente. Eu tenho medo de falar qualquer coisa aqui se acabar sendo meio ofensivo ao senhor e tudo mais. Mas a questão é se aceitar. Você se aceitar da forma que você é, entender que todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas dores e de jeito maneira o senhor é inferior a ninguém. A gente tem essa noção que a gente acaba em alguns aspectos da nossa vida, alguns momentos da nossa vida, a gente acaba se inferiorizando em relação às outras pessoas, né? Tipo, a gente começa a ver fotos ou stories e coisas de redes sociais de pessoas próximas, de pessoas que a gente conhece, né? Que, tipo, a gente acaba pensando, nossa, ele tá se dando melhor que eu, nossa, ele está fazendo coisas que tá sendo muito melhor do que eu e tudo mais, e tipo...
coisa que vem na nossa cabeça, tá ligado? E a gente acaba meio, será que o que eu tô fazendo tá certo? Será que o que eu tô fazendo continua sendo, é o que eu deveria estar fazendo? Eu não deveria estar fazendo mais? Tipo, é uma cobrança que não precisa a gente se cobrar tanto. O mundo já cobra tanto da gente, a gente se cobrar mais ainda da gente ainda, deixa o fardo mais pesado, né, senhor Jorge? Eu suspirei. Porque eu entendo bem, cara, é foda, a gente se cobra muito, tem hora. A gente se cobra muito, né, tipo, a gente mesmo acaba se inferiorizando em relação a outras pessoas, né. Cara, acontece muito que muitas vezes, tipo, as pessoas realmente nos inferiorizam e tudo mais, tá ligado? Isso não tem como falar que não acaba afetando a gente, né. Pensa uma coisa, Sr. Jorge, estamos vivendo em um planeta que é uma bola de água viajando pelo meio, circulando a galáxia a não sei quantos quilômetros por hora, sem cair. Isso é uma coisa absurda. E a gente é um monte de macaco brigando por banana, né? Tipo, então, cara, o que vier é lucro. A gente nasceu pelado, né? Todo mundo nasceu pelado. O que vier é lucro. Nasceu pelado. É assim, tenta viver a vida um pouco mais leve. É difícil falar assim, parece que eu sou um coach. Mas tenta não se cobrar tanto. Tenta não se cobrar tanto, né? Acho que é o principal, tentar não se cobrar tanto. O mundo já cobra a gente, né? Então, tipo, não se cobrar tanto e aproveitar, cara. Mesmo como o que o senhor disse, cara. Aproveitar os animes que a gente assiste, que pra mim é um grande válvula de escape, pra mim sempre foi. Eu vivi 5 anos, eu não posso falar que eu vivi tão sozinho, que eu tinha basicamente a presença todo dia dos meus amigos, do Sr. Roger, do Sr. Luiz, do Sr. Fabiano, todo dia praticamente eu via eles na faculdade, né, mas tipo, naqueles momentos que eu tava sozinho, eu sempre tava assistindo anime, né? Então tipo, pra mim sempre foi e sempre vai ser o meu principal válvula de escape, vai ser o animes e jogos também e tudo mais, que ajuda bastante realmente, cara, e se entender, se aceitar e se cobrar menos. E se eu quiser, continua mandando e-mails pra gente, a gente vai ler aqui com todo carinho. Cara, um apoiar o outro, cara, um apoiar o outro. Como que é? Nas tristezas e nas alegrias e nas tristezas é sempre se apoiar, tá ligado? Mas foi isso, tivemos mensagens no Spotify, que quem quiser comentar lá no nosso podcast no Spotify, vocês podem comentar lá, que a gente vai ler aqui no nosso episódio. No YouTube também tem lá os comentários, vocês também podem escrever lá e que a gente vai ler também. E o Sr. Roger aqui vai nos passar outras formas de entrar em contato conosco para a gente ler aqui no nosso episódio. Sr. Roger. A gente também tem o e-mail, que é romanpodcast23@gmail.com, onde você pode entrar em contato através do e-mail, igual o Sr. Jorge, o Curioso, fez. A gente tem nosso Instagram e nosso TikTok. A gente não movimenta muito lá, mas estamos sempre abertos para receber umas mensagens de vocês e ver nossas vergonhas alheias. E a gente tem nosso Apoia-se também, que você pode apoiar, mandar um dinheirinho para nós. De vez de ficar comprando figurinha pra Copa, vai tomar nariz, né, cara? 7 conto um pacote. 7 conto, faz igual eu fiz pro Marcelo aqui, ó. Eu mandei um álbum digital. Ninguém vai gastar dinheiro com esse caramba. Porque é R$980 pra você completar o álbum sem repetir nenhuma figurinha. Que é impossível. Pode figurinha da Coca? Fazer o quê? A Coca tem também agora. A Coca tem, McDonald's e tudo mais, né? Talismo maldito. Mas aí, ó, um pacotinho de figurinha é R$7. Com um pacotinho de figurinha você pode ajudar a gente a ser mais feliz aqui, galera. Vocês podem ajudar a gente a ampliar nosso drive. Ele tá grandinho, mas daqui uns dias acaba também. E a gente poder fazer cada vez mais conteúdo pra vocês, trazer. Ó, massa, hoje é dia 8/5. Falta quanto tempo pra Copa do Mundo? 2 meses? 1 mês? Um mês, ô louco. um mês só. Não, eu tô... 1 mês para a Copa do Mundo. Eu só queria dizer que na Copa do Mundo pode ser que tenha algumas surpresinhas pra vocês. Então, deixe de doar, deixe de comprar pacotinho de figurinha da Copa do Mundo e ajude o Romão Podcast. Eu acho que é isso, né? Muito obrigado, Sr. Roger. Esse episódio contemplativo, dá pra falar assim? Cara, contemplativo, fez a gente pensar um pouco sobre a vida também, que não é fácil. É um saco ficar pensando sobre a vida, não é fácil, mas é isso aí. E pra semana que vem, qual que vai ser o episódio, Sr. Roger? Pra semana que vem, cara, tem um anime
que o senhor Massa mostrou pra mim. E eu vou falar pra vocês, hein, gente. Esses não pode perder. Não pode perder. Como que é o nome certo dele, Massa? Porque ele aparece em duas versões. A versão curta é Tonikawa, né? Tonikawa. Mas o nome do anime é Tonikaku Kawaii. Então, eu acho que vocês deveriam assistir. Ou Tonikawa Over the Moon for You. Esse aparece em alguns lugares. Você procura, aparece o Tonikawa Kawaii. Tonika Kawaii. Cara, é legal, hein? Eu acho que vale a pena vocês acompanhar. É legal, um romancezinho bem romancezinho. Bem romancezinho. No começo do anime eu achei que ia ser um isekai. Só posso dizer isso. Mas muito obrigado, Sr. Roger, por mais este episódio. Uma sexta-feira de um pouquinho chuvoso. Vai fazer frio esse fim de semana. Vamos ver como vai começar a fazer os frios, né? Vai começar a ver os nariz escorrendo, as tosse incômoda. Aí, tamo aí. A gente mais um ano fazendo Roman Podcast, né, Sr. Roger? Deus abençoe São Pedro que choveu, que delícia. Adoro ficar em casa com uma chuvinha em cima. Bom demais da conta. Agradeço ao Massa por estar gravando aqui comigo. A gente essa semana gravou um pouquinho mais tarde, mas foi bom pra gente pensar e processar e ver opiniões dos outros também, que a gente viu porque tá difícil. Cara, que anime legal, assim. Espero que vocês assistam também. Tragam opiniões de vocês, se vocês já assistiram, quem puder assista. E recomende nosso podcast para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, as pessoas que vocês têm rixa também, que é importante. Ninguém tem rixa do nada, gente. Se você tem alguma rixa, ou você gosta da pessoa, ou você acha alguma coisa interessante nela, ou às vezes é só um cuzão mesmo, vai tomar nariz. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Eu prometo que eu vou trazer menos animes assim, porque senão eu vou acabar entrando numa crise existencial até o final do ano. Um abraço e fui. Apenas lembrando, episódio de Roman Podcast todas as segundas-feiras e Roman Piece uma vez por mês e Roman da temporada a cada 3 meses, sempre trazendo aqueles animes passando atualizados para vocês acompanharem durante a temporada, beleza? Mas então foi isso, agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento, espero contar com a presença de todos para a próxima semana também e tchau! Posso falar uma coisa? Alô? Massa? Oi, alô? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Adriano? Tô ouvindo, te ouvindo. Tô ouvindo. Tá me ouvindo, Adriano? Adriano, tá me ouvindo? Vou falar uma frase de amigo agora. Amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito e mesmo assim ainda gosta de você. Difícil, hein? Cara, posso dar outra? Pode. Dê tudo pra pessoa, menos intimidade. Acho que eu já te dei muita intimidade, porque você me manda cada mensagem no WhatsApp que eu vou falar pra você. Ai, ai.